Recentemente, em entrevista publicada pelo Liberal, o senhor foi citado frontalmente por outro deputado, o Éder Mauro, paraense, e é onde ele cita o seu nome, se referindo à pauta de direitos humanos no Pará, e ele usa a seguinte expressão, criticando deputados que levantam a bandeira de bandidos. Eu queria que o senhor começasse a nossa entrevista fazendo um comentário a respeito dessa declaração do nosso ilustre deputado e apontando o que o senhor acha que é a pauta de direitos humanos no Pará e qual é o balanço exatamente que o senhor faz desse esforço. A pauta dos direitos humanos, ela não é uma pauta do deputado Bordalo, não é uma pauta de uma entidade, de uma personalidade. Ela é uma pauta civilizatória, ela é uma pauta que as Nações Unidas apresentou ao mundo após os significados perversos para a humanidade, desastrosos da experiência do nazismo. Levou a que as nações do mundo se reunissem e esboçassem uma pauta civilizatória que gerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo que eu me lembro, eu nunca levantei nada que avalizasse alguém de dizer que eu defendo bandido. Mas é preciso que a sociedade entenda que violência não se combate com violência, que o cidadão está amparado pelo conjunto de regras republicanas, legais, que amparam o indivíduo contra a violência, ou do Estado ou não. Eu rejeito, evidentemente, qualquer tipo de afirmativa que me situe no campo de defesa de bandido. E os direitos humanos não defendem bandido. Direitos humanos, como dimensão civilizatória, ele quer impedir que o Estado se torne bandido. Ele quer garantir a todos e a todas o direito ao devido processo legal. Os direitos humanos é precisamente o direito a ter direitos. Como é que o senhor vê essa luta por direitos humanos também entre esse outro ator da sociedade que é o policial? Como é que está mais ou menos esse balanço no Pará? Como é que o senhor enxerga? O relatório da CPI das milícias que eu relatei aponta na sua segunda ou na sua terceira recomendação, já em 2015, que rapidamente, imediatamente se viabilizasse zonas de moradia especiais para policiais. Nós já antevíamos, pelo que escutamos na CPI das milícias, pelo que nós entrevistamos, eu não entrevistei um policial, eu entrevistei mais de 70 policiais. Eles sentiam medo, porque suas famílias e eles moram muitas vezes no território conflagrado. Eles convivem com traficante de droga. Os seus filhos têm que andar na rua. Aquele policial, ele representa fisicamente, com a sua presença, uma ameaça ao negócio do crime. Por outro lado, o portador de direitos humanos são todos e todas. O policial é portador de direitos humanos tal qual qualquer um indivíduo. A minha prática, minhas ações, o meu discurso na Assembleia, todas as minhas propostas sempre foram na direção da proteção também desse policial. Tanto é verdade que eu relato aqui que já em 2015 eu proponho uma coisa que o governo está adotando agora de uma forma muito tímida. O governo se recusou durante 2, 3 anos a admitir que era necessário proteger o policial. E agora, diante dessa escalada, dessa verdadeira caçada que os nossos policiais estão sofrendo pelo crime organizado, propõe construção de 500 habitações. Deputado, um dos desdobramentos da sua atuação na CPI das milícias é, obviamente, ameaças à sua vida, né? O senhor se sente ameaçado de morte? Olha, eu tenho medo de morrer, cara. Com relação aos resultados da CPI de 2015, com relação aos grupos de extermínio na Grande Belém, no Pará, obviamente houve recomendações e houve algumas conclusões. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, o senhor já fez mais ou menos parcialmente alguma coisa que se referiu ao governo. Você fala da CPI das milícias. Exato. O que exatamente, qual é o quadro hoje que o senhor, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, enxerga hoje no Estado e qual é o principal problema, onde atacar isso? Olha, o diagnóstico que a
CPI das milícias traçou, ele infelizmente está se confirmando. Enquanto o Estado não retomar os territórios que estão controlados pelo crime organizado e junto com isto, pela existência de grupos paramilitares que se formaram para servir o próprio grupo criminoso ou então para se bater com ele em tese para defender a população, é muito difícil solucionar o problema da violência. São territórios destituídos de cidadania, de política pública universalizante, destituídos de qualquer tipo de presença do Estado de uma forma efetiva. O que nós temos no Pará é um problema de modelo de segurança. Esse modelo já se mostrou falido. Se não mudar o modelo, se não mudar o foco, se não mudar a perspectiva, infelizmente esse diagnóstico que foi traçado pelo relatório da CPI das milícias ainda vai amedrontar, perseguir e estar povoando, infelizmente, a realidade de milhões de paraenses. Deputado, em janeiro de 2015, a CPI de apuração dos grupos de extermínio no Pará chegou a alguns diagnósticos dessa situação no Estado, né? De lá para cá, como é que ficou a situação? Se agravou? Como é que está hoje esse quadro, na sua opinião? Olha, é bom ressaltar que nós podemos registrar algumas ações novas que houveram do Estado. Houve um maior nível de repressão a esses grupos, apesar de terem demorado a admiti-los. Mas de lá para cá nós já tivemos o processo de investigação que desbaratou uma forte milícia aqui na Pedreira, por exemplo. Foi levado a julgamento um grupo extremamente sério, investigado numa operação chamada Navalha na Carne. Mas, por outro lado, a ausência do Estado fez com que este modus operandi se proliferasse, ele ganhasse tentáculos, né? E daquele cenário onde nós identificávamos 3 grandes milícias atuando na região metropolitana, hoje nós podemos já falar de 6 a 7 grupos muito mais estruturados atuando. Eu tenho defendido uma medida excepcional, porque, a meu juízo, nós vivemos um momento excepcional. É claro que nenhum governo gosta que se fale nisto. Eu defendi já na Assembleia que fosse decretado o estado de emergência na segurança. Porque com isto nós aceleraríamos investimentos. Com isto nós poderíamos deslocar rapidamente um conjunto de investimentos para o sistema prisional, porque se não for enfrentado o problema e a crise do sistema prisional, não adianta aqui fora a gente enxugar gelo. As ordens, os comandos de muitas coisas que ocorrem aqui fora vêm de dentro do sistema prisional. Então, portanto, eu defendo uma medida excepcional, né? Se eu fosse governador, eu faria. Mas eu não tenho essa autoridade. Deputado, um dos desdobramentos da sua atuação na CPI das milícias é, obviamente, ameaças à sua vida, né? Como é que está essa situação hoje? O senhor tem medo de morrer? Essa situação, o senhor se sente ameaçado de morte? Olha, eu tenho medo de morrer, claro. De onde vêm essas ameaças? Como elas chegam? Olha, elas chegam através de contatos que temos em bairros, de lideranças comunitárias, chegam através de mensagens por celular, chegam através de recados, né? Um momento bastante agudo dessas ameaças foi quando começaram, de fato, os julgamentos dos que estão relacionados na CPI das milícias. Mas eu quero dizer, primeiro, para aquele que me ameaça, eu não estou numa guerra individual contra ninguém. Eu estou numa guerra pela paz. Claro que a minha rotina mudou muito. Isso, né? Que eu ia perguntar, sua rotina mudou minha rotina mudou completamente, né? Hoje eu não posso mais andar sozinho numa rua, eu não posso mais ir para O senhor tem segurança? Eu tenho segurança, dado pelo Estado, que aliás é uma polêmica que de vez em quando se levanta, né? Eu não ando com escolta porque eu quero, foi determinado. Eu tenho que andar com essa escolta. O senhor, como deputado, chegou a pedir, obviamente, a abertura de algumas unidades PROPAS no interior do Estado, né? E o senhor, ao mesmo tempo, disse que a política de segurança do Estado não está indo pelo caminho correto. Qual é
exatamente, são duas Não, discursos, eu, né? por exemplo, Como é que o senhor vê considero a isso? proposta do Propaz muito boa, na parte que se refere à tentativa de quebrar o fracionamento das ações do Estado. Porque o Propaz, na sua originalidade, propõe que, em vez de você ter delegacia de polícia, você tem uma unidade integrada Propaz, onde está a Polícia Civil, a Polícia Militar, onde está também a Defensoria Pública, onde está o Ministério Público, e onde haja condições de você fazer um acolhimento muito mais qualificado, muito mais civilizado para as vítimas de violência. O problema não é este. O problema é a eficácia e a abrangência. Eu sinto que é uma proposta que foi perdendo fôlego para outra ponta do Propaz, que é a parte mais conjuntural, que é a parte do atendimento, daquelas ações de cidadania, né, que é importante fazer, mas que ela acaba deslocando o centro efetivamente mais estratégico do programa. E muitas dessas unidades acabaram não se efetivando, aqui em Belém principalmente. Você vai, por exemplo, na Unidade Integrada Propaz da Terra Firme, onde nós investigamos fortemente por causa da chacina de Belém, a CPI das milícias. A Unidade Integrada Propaz, ela era uma delegacia de polícia melhorada. Ela não tem essa efetividade que o Propaz poderia ter. E muitos lugares acabaram não recebendo a unidade, em detrimento de outro. Então eu senti que em certo momento houve um certo conflito no governo, né? O Rio de Janeiro acabou de assistir esse ano o assassinato de uma parlamentar. Nós estamos chegando próximo ao que o Rio de Janeiro está sofrendo lá? O senhor avalia dessa maneira ou já tem um quadro diferente, pior? Não, eu acho que tem uma diferença. Eu acho que o Pará, em termos de violência política, está pior que o Rio de Janeiro. É claro que a execução da Marielle é algo, um tapa na cara do Estado, né? Quer dizer, assassinar uma vereadora de uma cidade como o Rio de Janeiro, executar daquela forma, cuspir na cara do Estado Democrático de Direito. Mas eu lembro que aqui no Pará, nós já tivemos 3 prefeitos assassinados no Lago de Tucuruí, 2 ou 3 vereadores assassinados. Então a violência política aqui no Estado é ainda maior, muito maior que o Rio de Janeiro. O sentido de barbárie que nós estamos vivendo no Pará é algo absurdo. Mata-se pessoas como matou-se em Pau d'Arco, como se estivesse matando um animal. Com relação ao relatório da CPI sobre a chacina de Pau d'Arco, que situação estamos? Não, estão havendo agora as fases finais de interrogatório, né, de testemunhas, de acusados, para ver se vão a júri popular, né? Todos os indícios são de execução. Não sei o que estou dizendo, eu vou te ler aqui literalmente o que disse o delegado-geral de Polícia Civil do Estado à época. Abre aspas. Juntando os 3 laudos, local do crime, cadavérico e balístico, não tenho dúvida de que houve execução, fecha aspas, admitiu o delegado-geral de Polícia Civil, Gilmar Firmino. Ou, abre aspas, o promotor de justiça, Leonardo Calda, reforçou a tese de execução ao informar que a prova técnica produzida até o momento caminha nesse sentido, abre aspas. Os tiros dados nas vítimas não foram à distância. Parte dos tiros foi dada a queima-roupa. A direção destes foi de cima para baixo. Tudo isso desde que recebemos a prova pericial indica a execução. Nenhuma das 10 vítimas tinha resquícios de pólvora nas mãos. É difícil imaginar cenário de confronto se em um dos lados não houve resistência, fecha aspas. Agora, não é fácil esse tipo de investigação. A sociedade às vezes não entende por que alguém não é condenado. É porque não se pode condenar assim. É preciso haver a individualização da culpa, é preciso provar que um determinado indivíduo empunhou uma arma. O Ministério Público Estadual e Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará estão fazendo um trabalho elogiável. Até aqui nós não temos nenhum tipo de óbice a fazer quanto
a este processo, mas é um processo difícil. Que eu acho que o caso de Pau d'Arco, até de uma forma mais precisa do que o caso de Eldorado, ele é um caso exemplar para nunca mais acontecer. Como o de Eldorado nunca mais tem que acontecer. O senhor afirmaria, então, que o Estado é a origem da violência do próprio Estado? O Estado, não enquanto pessoa, né? O Estado enquanto estrutura jurídica, enquanto estrutura política, né? Porque ele tem se revelado ao longo dos anos muito incapaz de, primeiramente, internamente se auto-oxigenar, no sentido de que os corporativismos não falem mais alto do que a necessidade do combate à impunidade. E segundo, porque na hora de definir efetivos investimentos, as prioridades não são, infelizmente, as prioridades que estão sendo escancaradas pela própria realidade de violência estabelecida no Estado. São investimentos que não dialogam. Parece que há um verdadeiro fosso entre o que é prioridade e o que é investimento. Muitas vezes os investimentos estão orientados pela necessidade de viabilizar eleições, reeleições, do que necessariamente de enfrentar a barbárie e de enfrentar o passivo social brutal que tem o Estado do Pará. E recentemente o senhor fez comparações com a sua ida ao aterro sanitário de Marituba, né? Que há algo ocorrendo lá, na sua opinião, que também é tão grave quanto a história que ocorreu em Barcarena. Eu queria que o senhor fizesse um panorama sobre isso. Fui a Marituba, provocado pelos moradores que vieram à Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor fazer um apelo. Eu me assustei com o que eu vi em Marituba. As pessoas estão acometidas de doenças respiratórias graves. As pessoas testemunharam, assim, coisas dramáticas, porque a contaminação em Barcarena vem de muito tempo, mas ela, por ser numa área até maior, é menos sentida ainda, de forma mais direta. As pessoas agora que estão manifestando. No caso de Marituba, não. O lixão está bem próximo daqueles bairros. Aquelas pessoas estão respirando todo dia aquilo. Portanto, é um apelo que nós fazemos, inclusive, ao conjunto do Estado. Vamos lançar um relatório. Estamos providenciando a coleta de algumas amostragens de sangue de pessoas, para nós vermos pelo menos uma primeira amostragem se esses impactos são reais, do ponto de vista do organismo humano. E, ao mesmo tempo, o Instituto Evandro Chagas, daqui a mais ou menos uma semana ou duas, está lançando o resultado das amostragens de água, né? Mas eu alerto o Pará. Algo muito grave também está ocorrendo em Marituba. Estou convencido que há uma crise de saúde pública séria, instalada no município de Marituba. O que poderia estar errado, deputado? Eu acho que o modelo do aterro sanitário lá, né? A tecnologia pode não estar sendo a melhor. Algo ali não foi corretamente feito. Tem muita gente investigando, porque eu não concebo que empresa multinacional como esta, com capacidade tecnológica e financeira que ela tem, não soubesse que determinados procedimentos tinham que ser feitos para que não se chegasse a esse estado de coisas. Tudo isto se agrava de 2 anos para cá, exatamente quando se instala este empreendimento da Revita em Marituba. Na sua opinião, no ocorrido com relação ao problema ambiental de Barcarena, que envolve a hidro? Olha, o problema de Barcarena tem que ser para o Pará um divisor de águas. Esse modelo que foi implantado perto de 40 anos atrás, ele foi implantado sem uma efetiva visão estratégica. Aqui nós trocamos licenças ambientais, licenças de operação por casas populares. Não se discutiu efetivos protocolos que assegurassem garantias de segurança no funcionamento desses empreendimentos e não se garantiu efetivas contrapartidas do ponto de vista de mitigar impactos, de garantir que essas fortunas, essa monstruosa exploração resultassem de fato em horizontalização de benefícios para as comunidades. Eu acho que Barcarena é um exemplo dramático, é o maior complexo minerometalúrgico do mundo, instalado numa área bastante exígua,
Nenhum país do mundo tem isto. Aliás, essas empresas que estão em Barcarena não são mais admitidas na Europa, Estados Unidos, Japão. Só nós admitimos. Eu acho, inclusive, que a Hidro precisava vir ao povo do Pará fazer aquilo que o presidente mundial da Hidro já fez, ao reconhecer que a Hidro tinha transgredido regras ambientais, licenças, pedido desculpas, mas há um outro discurso da Hidro aqui. É isso que a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito está apurando. E eu espero que ao final dela nós possamos indicar caminhos para que o Pará possa reorientar, redesenhar o modelo de extração minerária no estado. Deputado, o senhor é um otimista ou um pessimista com relação à afirmativa de que o Pará resolverá em breve ou não a premissa básica universal dos direitos humanos, que é garantir direitos básicos de todos os seres humanos e direitos civis e políticos a todos os cidadãos? Eu digo, o Pará tem todas as condições de, num espaço razoável de tempo, equacionar esse problema sério da sua desigualdade estrutural. Depende de vontade política, depende de orientação de investimento, depende da capacidade que tenhamos ou não de gerar capital interno, de preparar nosso capital humano, de investir na educação. Então, portanto, eu sou otimista, né? E eu acho que, se não formos otimistas, nós não vamos para frente. Deputado, obrigado. Obrigado, Lázaro. Valeu.